Filhos mais velhos, pais inexperientes. Filhos mais novos, pais experientes. Nessa sentença, o que a gente coloca aqui é que o primeiro filho, quando ele chega, os pais não têm experiência para cuidar desse filho. Quando os mais novos entram, com certeza os pais já têm a experiência porque já cuidaram dos outros filhos. Essa é uma grande lógica. Porém, muitas vezes nós não trazemos isso para a nossa vida prática. Quando você tem o primeiro filho, é toda uma nova experiência. Eu, por exemplo, tinha experiência já de cuidar dos meus sobrinhos, eu tinha experiência de cuidar, né, de trocar fralda, dar banho, meus irmãos permitiram e tal. Mas a hora que eu peguei a minha filha para levar para casa, o que é aquilo? Eu senti que eu não tinha experiência nenhuma. Como seria passar uma noite de sono com uma criança sobre minha responsabilidade 100% do tempo? E eu e minha esposa, quando nós levamos essa minha filha para casa, né, a gente colocou ela no berço, aí um olhava para o outro. E tipo, e agora? O que a gente faz? E o que a gente fez? Pois é. A gente teve que criar uma organização. A nossa inexperiência fez com que a gente pegasse o que a gente podia naquele momento e vamos nos organizar. Então a primeira coisa que a gente disse foi, bom, você deve estar mais cansada que eu, né? Porque ela tinha feito o processo de parto. Eu falei assim, vai dormir, tá? Porque eu tô bem, então eu fico aqui. Aí fiquei lá sentado, olhando para minha filha, como se eu não pudesse fazer mais nada. Nós tínhamos comprado babá eletrônica, nós tínhamos todo um arsenal de coisas que a gente poderia fazer ali, poderia sentar no sofazinho ali de amamentação e ficar com ela. E outra coisa que eu lembrei agora, a amamentação não foi tão simples da Isabela. A Michelle nunca tinha amamentado, minha esposa, né, nunca tinha amamentado. Automaticamente esse processo foi um pouco mais demorado, foi um pouco mais difícil. Outra coisa, a personalidade da minha filha, tá, de certa forma, poderia ter facilitado ou dificultado. Isso é muito importante, porque aqui eu não quero criar também uma receita de bolo para vocês entenderem que sempre vai ser assim e tudo bem. Tem pessoas que tiveram facilidade e está tudo bem. E os filhos mais velhos, pais experientes, e legal. E tem aqueles que o filho mais novo, os pais, né, passaram tanto tempo de um filho para o outro que tiveram a dificuldade. E está tudo bem também. Mas dentro desse processo, eu lembro quando meu filho nasceu, a gente levou ele para casa, já foi a minha filha dentro do carro, eu, minha esposa e meu filho, bebezão. Dentro desse processo, quando chegou em casa, nós já colocamos ele no berço, e falei para minha esposa, vai descansar. Automaticamente eu sentei ali, eu já comecei a trabalhar, porque lembra, pessoal, celular hoje em dia potencializa muitas coisas, né? Tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Então, ali o celular eu uso como um computador. Então, dentro desse processo eu tinha muitas coisas para fazer. Eu podia ler um livro através do meu celular. Eu uso muito o YouTube para aprender, para ir atrás das informações, ok? Lógico que a gente tem que ser seletivo nessas informações. Voltando para os filhos, então, pais experientes vão ter um tipo de atitude. Pais inexperientes vão ter outro tipo de atitude. Outra coisa que é muito importante, como funcionam esses pais? Competitividade ou em cooperativismo? Na minha casa nós somos cooperativa, um ajuda o outro. Segundo filho, minha esposa já sabia amamentar, o leite já estava mais fácil, ele pegou mais fácil, tá? Então eu vejo muito no dia a dia a dificuldade dos pais dentro do primeiro filho. O primeiro filho, vamos dar exemplos? São aqueles que os pais vão levar para o quarto, vão dormir junto. A chupeta cai no chão, não estou dizendo se é certo ou errado, hein? Não estou dizendo isso. Cai no chão, vai lá, lava a chupeta, traz de volta, tem 5, 6 chupetas. O filho mais novo, ou mais velho, quando ele nasce, o pai vai sentado atrás do carro, coloca na cadeirinha, amarra, e ele vai com a mão em cima, viaja atrás, quanto tempo? E aí, estou dizendo, essa é a nossa experiência. A nossa experiência, a minha experiência. E aí vem o segundo filho. A chupeta cai no chão, a primeira vez você lava, a segunda você fala assim, não, vai. Às vezes você põe até na tua boca, às vezes você lava, limpa na roupa, assim, ó, e tum, de volta. E o carro, não cabia minha esposa lá atrás com duas cadeirinhas, porque meu carro é grande, mas as cadeirinhas são enormes. E aí você anda lá no meio, ela ficava socada assim, ela fala, não, eu vou pra frente e vai ter que ir lá atrás.
Aí minha filha, na época, né, ela tinha só 2 anos, mas ela já conseguia ajudar em algumas coisas. E a gente falava, ó, se cair a chupeta, você avisa o papai e a mamãe. E aí ela conseguia, de certa forma, ajudar ali nessa parte. Aí minha esposa que ficava virando no carro para pôr chupeta na boca da criança. Então a gente tinha um retrovisor. Eu tinha o meu, que eu conseguia ver um filho, e tinha um outro que a gente conseguia ver o outro filho. Então eu tinha 2 retrovisores no carro para ver isso tudo. Olha só, o primeiro ficava ela lá atrás, olha a minha experiência, o segundo cheio de experiência, retrovisor dentro do carro, tinha o retrovisor do carro e o retrovisor das crianças. E a gente conseguia facilmente fazer as coisas. E o meu segundo filho, ele teve que ficar lá atrás sozinho, quando chorava, às vezes parava o carro, às vezes ia levando do jeito que dava. E é importante dizer que eu estou dizendo o segundo filho na ordem de nascimento, tá? De sobrevivência. Porque eu perdi a primeira gestação, nós perdemos a primeira gestação, ok? Então, dentro do processo é muito importante você entender aonde você está usando essa sistemática. Eu estou dizendo em filhos vivos que você está cuidando. É a mesma coisa quando eu me formo. Meu primeiro paciente, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, 18 anos depois. Primeiro paciente, eu lembro quando chegou aqui, eu não sabia nem o que fazia exatamente. Primeira vez que você vai tratar uma pessoa muito mais velha, primeira vez que você trata de um cadeirante, primeiro cliente que você atende, primeira vez que você vai fazer um bolo. Tudo isso é inexperiência. Todo o seguinte fica mais simples, mais fácil de fazer. Então, o processo de amamentação da minha primeira filha foi uma coisa, o processo de amamentação da segunda filha foi outra informação. E tudo isso nós precisamos entender que é um processo de aprendizado que já nasce dentro da gente. Se a gente for para o mundo animal, nós vamos entender que os animais já fazem isso, mas eles não têm o cérebro consciente que fica criticando toda a informação. Eles simplesmente fazem, eles agem por instintos, tá? Sobrevivência, adaptação, nós temos isso também. Mas aí você põe teu filho lá no berço e olha e fala assim, será? Você mesmo começa a se questionar. E aí tem o processo de alimentação. Como que é dar comida para o primeiro filho? Tem aquele primeiro filho que já pega a fruta de cara, já pega a papinha de cara. E talvez no segundo filho não vai ser assim. Talvez o primeiro filho não pegou nada, o segundo já vai e pega, porque daí você pensa, eu tenho jeito. Não, lembra que nós temos também personalidades diferentes, são pessoas diferentes. Então, é muito importante, nós podemos analisar, nós podemos fazer comparativos, sim, mas o comparativo muitas vezes ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. O comparativo para os pais, ele vai ser bom. Por quê? Porque sempre é a soma da informação, desde que os pais não criem medos. Eu não vou deixar meu filho andar aqui porque o outro caiu. Mas nem todos vão cair. Tá? Então, a gente depende muito do ambiente que a criança é criada também. Nós dependemos muito da característica dos pais, ok? Que a gente quer colocar aqui que os pais inexperientes têm mais dificuldade, né, nos filhos mais velhos. Agora, quando é um pai inseguro, ele vai ter dificuldade em todos os filhos. Porque quando você tem, olha só, minha filha tinha 2 anos, a gente foi viajar com o Fernando, o Fernando tinha 5 meses, ela tinha 2 anos e 5 meses. A gente foi para Cascavel, e a Isabela que falava quando tinha caído a chupeta, qualquer coisa que estivesse acontecendo, ela que falava. Lógico que a esposa olhava, a gente tinha os retrovisores, mas a Isabela já ajudava. Imagina você ter um 3º, 4º, 5º filho, 10 filhos. O 10º filho normalmente já vai cuidar do outro. Posso dizer pela minha irmã, são 8 anos de diferença entre eu e ela. Muitas vezes ela fazia o papel da minha mãe, de chegar no quarto e falar, colocar a roupa para lavar, já fez isso, já fez aquilo, tem que tomar banho, é para jantar porque tem que fazer tal coisa. Quando eu tinha 5 anos, ela já tinha 13. Quando ela tinha 18, eu tinha 10. Então, todo esse processo, você pode facilitar ou dificultar. Tá? Eu não quero criar aqui uma receita, uma polêmica. Eu só quero lembrar mais uma vez. Vamos lá? Filhos mais velhos, pais inexperientes. Por quê? Porque sempre são o primeiro processo. Ao mesmo tempo que o filho mais velho vai na mata abrindo a mata, o pai e a mãe vão juntos abrindo isso, dentro da experiência deles. Porque tem aquele pai que fala, pode entrar na mata aí, vai. E tem aquele pai que fala, não faz isso não, filho, fica aqui com o papai. Tá? E aí, quando a gente fala filhos mais novos, pais experientes, quer dizer o quê? Que o pai já sabe que o filho vai entrar na mata. Mas, mais uma vez, tem aquele pai que vai dizer, vai. E tem aquele pai, não vai não. Não deixei teu irmão, você também não vai. Então, esse processo, ele vai depender de muito
muitas informações. Por quê? Porque depende da forma que vai ser criado, depende muito desse adulto, se ele é adulto realmente, ou se ele está se infantilizando, tá? Eu estou dizendo isso por experiência de constelações familiares, né? Das leis sistêmicas, e ele reproduzindo nos filhos essas dificuldades, ok? Então, o processo, ele sempre vai ser, depende, porque quem determina as características são os pais, o gênero dessa criança. Tem crianças que são mais energéticas, tem crianças que são mais calmas. A diferença do tempo de criação, de nascimento desses filhos, tá? Eu falei que eu tenho 8 anos de diferença para minha irmã, mas no meio tem o meu irmão. Ele tem 5 anos para minha irmã e 3 para mim. Então também o meu irmão tem uma distância grande da minha irmã. Quando minha irmã tinha 5 anos, ele nasceu. Automaticamente, aliás, ele nasceu, ela fez 5, tá? Porque ele é de um mês, ela é do mês seguinte. Automaticamente, depois de mim, já tem, do meu irmão, já tem a minha história. Então, para os meus pais já foi mais fácil. Espero, né? Estou dizendo a minha experiência, da informação que eu tenho. Lógico que tem um lado complexo de tudo isso, mas a primeira febre minha, com certeza, não foi a primeira febre que meu pai e minha mãe cuidaram de uma criança. A primeira dor de cabeça minha, com certeza, não foi a primeira dor de cabeça que meus pais viram em uma criança. Agora, da minha irmã, com certeza. Por quê? Porque eles tinham que vivenciar, eles dois fazerem tudo isso. Então, é muito importante nós levarmos a experiência para a nossa vida, para a gente poder, muitas vezes, tá, fazer essa relação. Aí tem gente que costuma dizer assim, então é por isso que o filho do meio... Vamos pensar no filho do meio? Um dia ele for o mais novo, e depois que nasce o outro irmão, ele se torna o irmão mais velho também. Então ele está entre relações, ele vivenciou o papel do mais novo, ele tem esse registro no cérebro dele, e ele também tem o registro do quê? De irmão mais velho, porque ele também é mais velho do que o mais novo. E aí ele está no meio de duas situações, e para ele ser visto muitas vezes, como que ele vai fazer? Ele vai ter que se adaptar muitas vezes. O mais velho, ele tem alguns benefícios, porém, normalmente ele pode ter alguns medos também, porque ele já perdeu espaço e ele sabe que ele vai ter que se manter grande, ele vai ter uma alta competitividade. O mais novo, muitas vezes, ele fica mais fácil, porque todo mundo cuida dele, olha só, o pai e a mãe cuidam dele e também os irmãos mais velhos vão cuidar dele. O grande processo, o grande desafio, vamos dizer assim, do irmão mais novo sempre é o quê? Aonde ele vai usar essas ferramentas que ele está recebendo. Aí automaticamente pode ser que ele tenha uma dificuldade, como ele não tem para onde processar a informação, ele vai querer ficar cuidando dos pais, dos irmãos, da vida dos familiares, porque ele precisa depositar isso de volta. Então, vocês percebem o quanto é complexo, o quanto é importante os pais darem suporte para os filhos, o quanto que a inexperiência pode custar para um filho mais velho, o quanto que a experiência pode custar para um filho mais novo. Tudo tem um lado positivo e um negativo. Somos nós que vamos trabalhar essa balança. E diante do julgamento, é muito fácil. Agora, e diante da ação? Quando você tem que fazer isso? Porque muitas pessoas falam, porque meu pai deu mais para meu irmão e menos para mim. Porque meu irmão, porque minha mãe. Eu falo assim, se coloca no lugar. Você já tem filho? A primeira coisa que eu sempre digo é, você já tem filho? Aí você pode interpretar o que eu estou dizendo. Segundo momento, se coloca na situação dos seus pais naquela época, naquele momento. Aqui eu já entro para um lado de constelador, de facilitador. Por quê? Porque aqui não cabe mais julgamento. Eu comecei com um julgamento chamando os pais de inexperientes e depois de pais experientes, dizendo que um tinha um processo e o outro tem outro. Mas o grande processo aqui é a gente entender quem são os adultos e quem são as crianças. Os pais deram o melhor que tinham naquele momento para os filhos. E o se, porque se tivesse feito, não resolve. Porque é a partir de agora que se faz. E esses pais inexperientes, medrosos ou corajosos, eles fizeram o melhor que eles tinham. Os
filhos, sendo mais velhos ou mais novos, eles receberam o melhor que aqueles pais tinham para dar. Esse é um processo que nós temos que observar. Esse é um processo que não deve ter julgamento. A história de quem vem antes é muito importante. Olha o que eu falei para vocês. Eu tive a minha filha, mas antes nós tivemos um aborto. Nós perdemos um bebê com 6 meses gestacional. Como foi a gestação da Isabela? Como foi ter um novo filho, uma nova gestação? Felicidade com tristeza, medo. E quando passou dos 6 meses, a gente não sabia se a gente ficava feliz ou se a gente ficava mais preocupado, porque talvez o sofrimento poderia ser maior. E depois que ela nasce, olha o tamanho da responsabilidade disso tudo. E quando vem o segundo filho, que na verdade é um terceiro filho, olha o tamanho do peso que nós tiramos da filha mais velha para ele. Então, são muitas histórias, são muitas individualidades, dentro das diversidades. E o que a gente deve sempre é estar num ponto neutro para a gente poder interpretar ou aprender com as histórias que foram contadas para você, com as histórias que você conta sobre você, sobre seus pais, ou seus irmãos, ou seus filhos. Tudo isso são histórias. Histórias são interpretáveis. E cabe a você saber se você está falando a verdade ou se você está falando a mentira. Para você, primeiramente. Porque quando você mente para o outro, você está mentindo para você. Então, dizer a verdade é o primeiro ponto. Saber se a história foi verdadeira. Coletar a informação de várias pessoas. Do que aconteceu e o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa que faço a união de várias técnicas. Eu não sou uma pessoa que defendo unicamente a visão de um profissional que criou um método. Eu gostaria de ver a reunião de vários profissionais desses métodos. Ou eu mesmo poder conversar com esses profissionais. Não que eu seja maior ou melhor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu gostaria, tem muita individualidade. Então, dentro de uma individualidade, é onde você busca a melhor ferramenta ou a melhor forma de observar. Porque se você olha para cá, ou se você olha para cá, é diferente. Sabe aquela história de ter o número 6 desenhado no chão? O cara olha e fala, não, esse é o número 6. O daqui está olhando, está dizendo o quê? Esse aqui é o número 9. Existe a diferença da observação. Existe a diferença da individualidade. Então, aqui é onde deve existir o respeito aos pais e aos filhos. Um não pode ser igual ao outro. Vamos lembrar de algumas coisas? Por que o mais velho tem um tipo de informação? Por que o mais novo tem outra informação? Por que o do meio tem outra informação? Filho único, como são os pais? Quando tem 10 filhos, como são esses pais? Diferença de tempo entre os filhos. Diferença de gênero, um homem e uma mulher. Como isso tudo se manifesta? Tudo é preciso ser colocado em uma balança e ser observado. O ato de observar é saber esperar, muitas vezes. Parar e ficar ali, observando, curioso. Então, aqui, muitas pessoas pensam o que quiserem, da forma como quiserem. Eu me baseei em vários momentos, não só na experiência clínica, mas na experiência das técnicas que eu trabalho, dentro de todo o contexto que eu tenho trabalhado e que eu tenho produzido, tá? Informações, compartilhado, criado cursos para pessoas comuns, cursos para pessoas que querem levar esses conteúdos para o trabalho, seja ele da área da saúde ou de outra área. Formação, formar profissionais de uma área específica. Mentoria, conduzir pessoas a um processo. Então, tudo isso é individualidade, é observar, é ver esse todo, é tirar o peso das suas costas e das costas dos pais. E se você entender tudo isso, você tira o peso das costas dos filhos. E é como a gente chama de bola dourada, onde eu recebo dos meus pais, eu pego e eu passo para os meus filhos. Ou se eu não tenho filhos, eu passo para quem está na minha frente, porque se eu devolver, eu estou perdendo a direção que eu estou voltando na minha vida. Então,
quando a gente pensa no filho mais novo ou no filho mais velho, nos pais experientes ou nos pais inexperientes, duas coisas são necessárias: respeito e amor. Respeito ao próximo e amor ao que você está sentindo, para você poder ficar mais leve, para você ficar mais tranquilo diante de tudo isso, ok? Espero que esse vídeo tenha colaborado com você de alguma forma, espero que você tenha conseguido entrar aí. Quem precisar de mais informação, faz pergunta, questiona, fique à vontade, ok? Vou sempre procurar produzir conteúdo da melhor forma possível, direcionando o que vocês precisam. E quem quiser mais informação, nós temos os treinamentos também. Se isso daqui fizer sentido para mais alguma pessoa, compartilhe, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa crescer na informação, curtir o vídeo. Tudo isso é importante para a gente sempre estar produzindo cada vez mais conteúdo, ok? Muitíssimo obrigado.